Fala pessoal, tudo bem com vocês? Edson Júnior aqui de novo e dessa vez eu tô aqui para falar a minha opinião sobre o Nirvana. Algumas pessoas já me pediram há muito tempo e recentemente um inscrito, cujo nome é Alan Cruz, ele falou comigo no Instagram e pediu: Edson, faz o vídeo do Nirvana. E aí eu me lembrei que eu nunca fiz o vídeo. E é impressionante quando eu começo a gravar vídeo, aí começa o barulho, raios caindo, meteoros, olha, passando meteoro ali, foguetes da NASA passando, né? Se você olhar, procurar, você vai ver até meteoro de Pegasus. Enfim, sem mais piadas e delongas, Nirvana, pessoal, o que eu acho do Nirvana? Seguinte, eu vejo o Nirvana, eu comecei a tocar violão com Nirvana. Eu vi o Nirvana mais ou menos a partir de 2003, quando eles tiveram uma volta muito grande na MTV, assim. 2002, 2003, por aí. O Nirvana voltou em peso, a MTV começou a passar o Nirvana, não sei porquê, não me pergunto porquê, mas o Nirvana começava a tocar muito na MTV. E foi quando eu peguei, porque eu não vivi a época do Nirvana. Quando o Nirvana apareceu, eu não era nem nascido, e quando ele fez sucesso, eu tinha pouca idade. Mas o Nirvana, pra mim, eu diria que está muito baseado naquela vontade da galera de não ser igual àquelas bandas glam dos anos 80. E não ser igual àqueles virtuosos como Ed Van Halen, como, sei lá, Whitesnake, como Bon Jovi, como Rat, essas bandas assim. Eles não queriam ser esse tipo de coisa, eles não queriam se pintar para ir tocar, eles não queriam ser o virtuoso na guitarra. O que eles queriam, para falar bem a verdade, é tocar de todo jeito. Era uma coisa meio punk até, né? Tem uma certa vertente punk ali. Porque eles se vestiam do jeito que fosse, all-star, calça, qualquer camisa, né? Uma camisa meio surrada lá, não é aquele figurino super bem feito para tocar. E o que eu percebo também no Nirvana é o seguinte: a característica de timbre do vocal. É uma coisa que eu sempre falei, pessoal, mas acho que a galera, né? Quando eu falo uma coisa, eu sempre penso em mim. Quando eu falo uma coisa, geralmente as pessoas daqui a um ano é que vão entender o que eu estou falando. Muitas vezes passa 5, às vezes 10 anos para a galera entender o que eu estou falando. Eu falei se eu não me engano, acho que 2009. Eu disse: ó, vai chegar um momento que a gente vai fazer chamada e a galera vai no celular atender a gente, vai ver a gente. A galera: não, está muito longe. Eu disse: velho, tá muito longe não, basta ter internet na rua. Internet na rua? Esse tipo de coisa, né? E talvez pela minha característica da engenharia, mas enfim. O Nirvana, eu vejo uma coisa que eu sempre falo: a voz do cara, a voz do vocalista, ela é muito determinante em uma banda. Você tá entendendo? A entrega principal da mensagem tá na voz do cara. Se a voz do cara é ruim, se a voz do cara não comunica... Ruim que eu falo, pessoal, não é desafinado. Ser afinado é uma coisa. Muita gente é afinado. Mas o timbre, sonoridade que sai de dentro de você, a sua característica única. Ninguém tem um timbre parecido com outra pessoa, entendeu? É uma coisa única. O seu timbre, se for ruim... Tá entendendo? Não tem condições. E o timbre do cara do Nirvana é um timbre que convenceu muita gente, porque era um timbre rouco, ele dava aqueles drive maroto dele lá, né? É um drive muito forte e que, inclusive, eu acho que se ele continuasse cantando ia prejudicar a voz dele, porque não era com muita técnica aquilo ali. Bem como a voz de Axl Rose foi prejudicada, a voz do cara do Metallica foi prejudicada, porque eles davam timbre com a garganta, não davam timbre com... não davam drive com a técnica. Era um drive com a garganta. E aí, com o tempo, sua garganta vai perdendo força e você vai ter que procurar um fono para poder trabalhar isso aí. Mas o timbre do Nirvana é um timbre excelente assim, principalmente o timbre de guitarra. É um timbre muito rasgado, é um timbre de Fender. É uma Fender com pedal, então a Fender com... Eu toquei até com captador duplo, né? Mas vou tentar tocar com simples aqui, ó. Você já vê que já dá uma... sem fazer nada. Tá no símbolo aqui, ó.
aqui eu coloquei, claro, que essa guitarra aqui, como os captadores são duplos, né, a gente defasa o captador, mas nunca vai ser igual a de um Strato ou de uma Teller, que é bem mais instalado. E o cara lá, o Kurt Cobain, eu me lembro que na minha família rolava muito Nirvana aqui, porque a banda é uma banda que chama atenção, velho. A banda chama atenção. E eu acho que é por isso que eles atingiram patamares que muitas bandas não conseguem chegar. Por exemplo, o Angra, eu sou fã do Angra, gosto muito do Angra. O cachorro começa a latir, mas enfim, vocês desculpam aí. O Angra não chegou num patamar, não passou nem perto de um patamar de um Nirvana da vida. O Nirvana é o tipo de banda que mudou a história do rock. Você tá entendendo? Muita gente, além do... Porque assim, pra fazer uma banda de sucesso, na minha opinião, claro que eu não sou o dono da verdade, né? Mas timbre bom, entendeu? Timbre bom do vocal, porque a mensagem tá ali. A mensagem. Guitarra você pode mudar de timbre, guitarra você pode trocar de guitarra, você pode, sei lá, trocar até o guitarrista. Mas o vocalista, a identidade da banda tá na voz dele, entendeu? E no visual também. Ele tinha um visual com cabelo mais curto, entendeu? Quer dizer, era rebelde, mas não tanto. Aquele cabelo mais curto assim e tal. E tinha aquele vocal ultra rasgado, rock and roll total. Tinha também o lance de a banda não ter solo. Quando tinha solos, muito pouco, entendeu? E não eram solos mirabolantes assim, um firo lento pra caramba. Muito rápidos, porque eles eram contra essa corrente. E também tem o lance do seguinte, que a banda era 3 caras, entendeu? Era difícil achar a banda de 3 caras. Era geralmente a banda com 5 caras, todo mundo virtuoso pra caramba, vocalista cada agudo, técnico pra caramba, entendeu? Estilo, sei lá, Whitesnake, Rat, até o próprio Guns N' Roses, que foi o último dessa geração. O Guns N' Roses já tava meio que migrando já contra a corrente, entendeu? Desses guitarristas muito virtuosos. E muita gente se ficou com o Kurt Cobain e o Nirvana, porque era como se ele estivesse dizendo, cara, não precisa você ser assim, ser o guitarrista top e o vocalista top para você ter uma banda. Você pode ser um cara calça rasgada feita a gente aqui e camisa e tocar de todo jeito, entendeu? Todo jeito entre aspas, né? Eles tinham um conceito deles. Que você também pode ter uma banda, você também pode... Então, a identidade da época é uma coisa meio punk, assim, eu não sei definir. Mas eu sentia isso, eu sentia que dava pra você ter uma banda, dava pra você pegar no violão, na guitarra, porque não eram notas mirabolantes, entendeu? Apesar que os conceitos de guitarra como esse aqui... Tem a parte aí. Esse tipo de coisa não era tão mirabolante assim, mas era interessante porque ele não seguia uma escala pronta, entendeu? Ele fazia da cabeça dele, então talvez, não sei se por uma falta de estudo também, mas ele seguia da cabeça dele e ele fazia coisas extremamente interessantes porque não seguia uma escala. Isso aqui não segue escala nenhuma. Ó, já pra saltar aqui o Ré sustenido. Base criada em, sei lá, em um ensaio ou coisa do tipo, em que ele fez da cabeça dele e não segue escala nenhuma, e por isso é interessante, entendeu? Quantos e quantos guitarristas queriam ter esse dom de não seguir escala nenhuma, né? Muita gente só segue escala e não fica tão interessante, você não atinge tanta gente quanto o Nirvana atingiu. E tem esse lance, já falei sim, o timbre da voz. Pessoal, o timbre da voz, na minha opinião, eu diria que ele é de extrema importância. Você vê que bandas como o Megadeth, fizeram um sucesso estrondoso, porque pegaram uma época em que o rock e o metal estavam lá em alta, né? Mas ainda assim o Megadeth ele não atingiu patamares que o Metallica atingiu. E eu diria que um dos maiores, né, pontos que seguraram o Megadeth foi a voz do vocalista, porque a voz de Dave Mustaine não é uma voz grossa, poderosa, quanto a voz do Metallica. A voz do Metallica é uma voz grossa e poderosa. Ah, Edson, a galera gosta de voz fina no metal. Nem sempre, galera, nem sempre. Porque quando eu vejo muita gente falando de Zé Ramalho, eu diz, caramba, como a voz de Zé Ramalho é boa. Eu disse, por que você acha a voz de Zé Ramalho boa? Porque é uma voz grossa, poderosa. Aí eu vou perguntar a outra pessoa, a voz de Zé Ramalho é muito massa. Disse, por quê? Porque a voz é uma voz grossa, poderosa assim. Caramba, velho, passa uma força assim,
Eu digo, caramba, velho, será que é tanta gente assim que acha? E aí, quando eu vou cantar, eu não sou vocalista de nada, mas quando eu vou cantar, a galera diz, caramba, a tua voz é massa. Eu digo, velho, tu acha a minha voz massa pra cantar? Tua voz é massa, tu tem uma voz grossa e tal. Aí eu, putz grilo, será que é tanta gente assim que acha? Então você já começa a levantar um alerta na... Porque, pô, eu achava que voz boa era a voz de Bruce Dickinson, era a voz de... Mas vocês já pararam pra olhar como aquele disco do Metallica, o SM, com a orquestra? Uma voz dele tá excelente ali, bicho. Impecável, velho. Nos discos Load e Reload também, a voz é excelente assim, eu gosto pra caramba daquela voz. Principalmente ao vivo, né? Músicas como Turn the Page, músicas como... Tem uma música que eu não gosto muito, mas a voz tá massa, que é Loverman, que é amante em inglês, se não me engano. E... bicho, a voz do cara tá excelente assim. Astronomy também, do Garage Inc. Tem um disco do Metallica, Garage Inc. A voz tá o pipoca ali do trovão, meu irmão. Tá muito massa a voz dele ali. Eu diria que é um dos períodos de melhor voz de James, entendeu? E a voz do Kurt era meio que... diferente da do James, lógico, mas era meio que nessa linha assim. Ele tinha a voz meio grossa e com drive ficava mais poderosa ainda. Você tá entendendo? Esse drive chama muita atenção. E o Metallica sempre cantou com drive, né? E o drive, pra quem não sabe, pessoal, é aquele rasgado na voz, né? Que muitos dão com a garganta, que é errado, porque você vai lascar a sua garganta. E muitos dão com vocal fry. O vocal fry, para quem não sabe, é aquele lance de você fazer o... só a bolinha na garganta aqui, só. Você vai treinando até que fica tão forte que você consegue cantar a música com isso aqui. Então você... Exit light, enter night. Claro que eu tô fazendo aqui só o basicão, porque o cara tem que treinar muito, né? Aí a garganta vai fortalecendo o drive. E você não usa a força da garganta, você usa o fry, que é como se fosse a bolinha que você produz com ela. E por aí vai, né? E não sou vocalista, tá, pessoal? Esqueçam aí a técnica vocal, porque eu não tenho nenhuma. E... para finalizar, o Nirvana foi muito importante na minha vida porque foi o que fez eu tocar violão. Eu conheci um brother meu que ele tava tocando Nirvana, tava tocando Silverchair, Nirvana, essas paradas assim. Silverchair, que é uma banda pra mim totalmente influenciada no Nirvana. Até o visual do vocal, né? Como o visual é importante, né? E o lance do vocalista ser... ter o vocal. O vocal é muito importante, galera. O vocal, se a banda for toda boa e o vocal for... parece que não vai, entendeu? Eu sinto isso com o Megadeth, eu sentia. A voz do cara do Megadeth tá bem melhor agora, Dave Mustaine. Tá bem melhor. Tá mais robusta assim a voz dele. Mas antes era aquela voz de pato assim, assim que... Aí quer dizer, a banda fazia sucesso, mas a primeira vez que eu escutei Megadeth, acho que todo mundo teve essa sensação. É aquele vocal de pato que você fica, caramba, velho, é o pato aí cantando, né? Você tem essa sensação no começo, aí depois você, não, é massa, a guitarra são massa e tal, a construção das músicas são muito massa, mas o cara tem a voz de pato, entendeu? Agora tá melhorando e tal, mas no Metallica você não vê isso, no Metallica é aquela voz porrada, e a galera que queria escutar rock queria ver a voz porrada do cara, e o Nirvana tinha muito isso. A distorção também era muito porrada, era uma Fender lá com um pedal de distorção muito louco lá, total zoadeira, e as bandas de grunge surgiram daí. Entendeu? Essa é a minha visão do Nirvana. É um som único, velho. É uma característica única. Não teve um Nirvana 2. Não teve um. Entendeu? Não teve um. Quem seguiu muito foi Dave Grohl, né? Com Foo Fighters. O Foo Fighters tem uma certa característica do Nirvana. Porque o Dave Grohl ele canta com drive também. Você tá ligado? E gosto muito do Foo Fighters também. Mas eu diria que o Nirvana foi bem mais... O Foo Fighters também tá no topo do ranking, você tá ligado? Eu diria que o Foo Fighters, ele... Porque eu olho sempre pra festivais assim, né? Quem encabeça festival e quem não encabeça. O Foo Fighters, ele encabeça festival. O Megadeth, não. Entendeu? Não tô dizendo que o Megadeth é ruim, nem que é menos conhecido, não. Mas num festival, o Foo Fighters, se ele tá encabeçando, é porque o contratante sacou que ele tá trazendo mais público. Você tá ligado? Então você tem que olhar pra esse tipo de coisa e não ignorar. Porque acontece. O Nirvana também... destruição total, é público pra caramba. O Nirvana são poucas bandas que conseguiram trazer o rock pra música pop. O Nirvana foi uma delas.
O Guns N' Roses também foi uma delas. O Metallica foi. O Metallica chegou ao tempo de estar em terceiro lugar, só perdendo para Madonna e Michael Jackson. Entendeu? O Nirvana também subiu muito, entrou na lista top 10. O Guns também. Entendeu? São poucas as bandas. E depois só nos anos 2000 a banda de punk, né? Totalmente influenciadas por Nirvana também. Blink-182. Ah, Blink-182 tem influência no Nirvana. Tem influência, galera. Aquele batera do Blink-182, que por sinal toca pra caramba. Aquele batera, ele é fã. Inclusive ele fez um tributo ao Nirvana aí na pandemia. Ele mais uma galera lá, Post Malone. E eu vi uma galera fazendo um tributo massa no Nirvana. Caraca, velho, os caras tiraram as músicas no grau. E achei muito massa. Pra você ver até que ponto chega a banda, né? Muita gente começou a cantar com Drive por causa do Kurt Cobain. E aí teve aquela história lá que, né, ele se suicidou e tal. E a história é esquisita até hoje, que ninguém entendeu muito bem e tal. Não tem comprovação. Enfim, né? Vocês sabem da história aí. Eu tô mais por fora porque faz tempo que eu não vejo. Mas vocês pesquisarem, vocês sabem aí da história. Mas se o Nirvana tivesse continuado, provavelmente o bicho teria galgado pontos que... Eu não sei. Eu fico em dúvida assim, qual seria o próximo disco do Nirvana? Será que teria muito sucesso? Com certeza iam passar por uma fase que não teria muito sucesso, mas a gente ia ter muito conteúdo pra ver. Porque o Nirvana sempre fazia essas músicas assim que ninguém esperava, tá entendendo? É o tipo de coisa que ninguém espera. Por exemplo, ó, isso aqui não segue escala nenhuma, ó. Não segue escala nenhuma, entendeu? E é o tipo de base que o cara criou na hora e faz aí. E fica meio que uma coisa modal. Pronto, a palavra é essa, modal. Sabe o que é modal? É quando você não tá seguindo escala nenhuma. Você tá falando lá. E aí o cara só fala ainda. Na mesma música. Daí o cara vai pra resto E aí você, pô, não tem escala nenhuma pra isso, entendeu? Vira meio que uma coisa modal. Você tá improvisando ali por acorde. Falando mais na linguagem da gente. E... Enfim. É isso que eu tenho pra falar do Nirvana. Não sei se falei tudo aqui. Eu ligo a câmera e vou falando, pessoal. Aqui não tem esse negócio de programado. Não. Aqui é sinceridade. Liguei a câmera e falei. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa aquele like maroto. Tamo junto. Valeu. E até a próxima. É nóis.